para ouvir de bom grado a tua palavra. E capacita-os, ó Senhor, a pô-la em prática. Conforta, consola a tua igreja nessa noite. E ao mesmo tempo, Senhor, se for necessário, exorta aqueles que estão fracos na fé. Sabemos das lutas, ó Senhor, que os nossos irmãos aqui passam. E agora clamamos por eles. E pedimos que tu misericordiosamente os fortaleça com esta palavra nesta noite. Assim te rogamos em nome de Jesus. Também, Senhor, pedindo por aqueles que não conhecem a ti, que tu lhes conceda a salvação. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta noite, tomando como base o seguinte título: Glorificando a Deus através das provações. Vocês viram que eu mudei alguma coisa, né? A proposta era Salmo 19, as manifestações da glória de Deus, mas nós vamos caminhar por aqui. Glorificando a Deus através das provações. É que eu bati muito em vocês, sexta, sábado, domingo de manhã, né? E agora eu quero consolá-los, né? Certo? Então, o texto que nós vamos trabalhar nesta noite, ele registra a maior provação que Abraão teve de passar. Mas também e principalmente ele revela muito do caráter de Deus, na fidelidade do cumprimento no pacto com Abraão e no cuidado com os seus servos. Então, ancorado na fé recebida graciosamente de Deus, Abraão nos ensina como encarar e tratar as provas da nossa vida para a glória de Deus. Isso é fundamental, meus irmãos. Encarar e tratar as provas da nossa vida para a glória de Deus. Então, a grande pergunta que vamos procurar responder em nossa reflexão nessa noite é: como glorificar a Deus nos momentos de provações? E eu quero dar 3 instruções simples. Primeira, como glorificar a Deus nos momentos de provações? Em primeiro lugar, espere que Deus mande provas. Arme-se em seu pensamento para esta realidade. Provas virão. Mais cedo ou mais tarde, provas virão. Se não é que você já está no meio delas. Vejam o que diz o versículo 1. Versículo 1. Depois dessas coisas... Para aí, leia só isso. Depois dessas coisas. Isto é, depois de todas as dificuldades e problemas pelos quais Abraão tinha passado, quando parece que nada mais de ruim vai lhe acontecer, o que é que diz o texto? Depois destas coisas, pois Deus a Abraão aprova. Irmãos, Abraão teve sua cota de provas desde o começo do seu chamado. Primeiro foi a prova da família, quando teve que deixar seus entes queridos e dar um passo de fé dirigindo-se a uma nova terra. Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde ia, ele sabia com quem ia, mas não sabia para onde ia. Então essa é a primeira prova. Logo em seguida, ali na terra de Canaã, veio a prova da fome. E nessa Abraão não passou. Ele duvidou de Deus e foi buscar ajuda no Egito. Está lá em Gênesis, no capítulo 12, 10, capítulo 13, versículo 4. Mais adiante,
foi reprovado outra vez quando expôs Sara, pedindo que ela mentisse, dizendo que era sua irmã e não sua esposa, com receio de que algo ruim lhe acontecesse, sujeitando-a a dormir com o ímpio. Não fosse a intervenção divina, isso de fato aconteceria. Muito bem, então, passado esse processo lá no Egito, ele volta para a terra de Canaã. Aí ali Abraão passou pela prova da cordialidade, quando deixou que Ló escolhesse primeiro as terras das pastagens, Gênesis 13, de 5 a 18. Logo depois ele passa pela prova da luta, quando ele derrotou os reis, Gênesis 14, de 1 a 16, e mais adiante passou pela prova da fortuna, ao dizer não às riquezas de Sodoma, Gênesis 14, 17 a 24. No entanto, ele foi reprovado na prova da paternidade, quando Sara impacientou-se com Deus e sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, Gênesis 16. Quando chegou o momento de mandar Ismael embora, aí olha outra prova difícil, mas Abraão passou na prova da despedida, Gênesis 21, de 14 a 21. Agora talvez estivesse começando a pensar que as tempestades já tivessem passado. Mas o texto diz, depois destas coisas, aí agora você entende, né? Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. E a prova que lhe espera é mais severa do que qualquer anterior. Agora eu quero que vocês observem uma coisa, que muitas provas anteriores não irão substituir novas provas, nem nos proteger delas. Abraão matriculou-se na escola da fé aos 75 anos de idade. Nesta passagem, ele estava com mais de 100 anos e continuava passando por experiências intensas. Qual é a lição que podemos tirar de cara aqui? Nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para aprender novas verdades. Às vezes nós pensamos como Davi pensou lá no Salmo 30, versículos 6 e 7. Davi disse assim, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. No versículo 7, o mesmo Davi diz, tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha. Então Davi se sentia forte como uma montanha no tempo da prosperidade, porque Deus assim o fazia forte. Aí o versículo 7 diz, apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Vieram as provas, vieram as perseguições, vieram as dificuldades, Deus escondeu um pouquinho o seu rosto e ele logo ficou com medo. Mas vamos voltar ao livro de Gênesis. O texto ainda diz que Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse o quê? Olha só, presta atenção no que ele disse. Abraão, é assim que ele chama. Abraão, preste bem atenção, porque não há nada na Bíblia sem razão de ser. Notem, Deus lhe chama pelo nome pactual. No momento que Deus prometeu-lhe o nascimento de Isaque, ele mudou seu nome de Abrão para Abraão. Está lá em Gênesis 17, de 1 a 14. Agora preste atenção. Ser chamado por este nome põe um peso muito grande diante do que vem. Daquilo que vem adiante. Porque estar em aliança com Deus implica no dever de obedecer-lhe inteiramente. E Deus começa a chamá-lo assim, Abraão. É como se dissesse, olha, lembre-se que você está em aliança comigo e tem o dever de me obedecer integralmente.
E este lhe respondeu: eis-me aqui. Provavelmente Abraão esperava alguma promessa renovada, como aquela do capítulo 15, versículo 1, como aquela do capítulo 17, versículo 1. Mas, para sua surpresa, vejam o que Deus diz. Versículo 2. Acrescentou Deus. Olha, eu queria chamar a sua atenção aqui. De agora em diante, cada palavra de Deus é uma punhalada no coração de Abraão. Veja esse versículo 2. Nós vamos ver palavra por palavra. Acrescentou Deus. O que é que Deus diz? Toma teu filho. Não diz, toma teus bezerros ou teus cordeiros. Irmãos, com grande disposição, Abraão teria se separado de milhares deles para resgatar a Isaac. Mas Deus diz, eu quero teu filho, não teu servo, nem o mordomo da tua casa. E aí ele acrescenta, para que não haja dúvida. O que é que ele acrescenta? Para que não haja dúvida. Teu único filho. Pode ser um filho adotivo? Não. Teu único filho. O teu único filho gerado por Sara, o filho da promessa. Eu imagino Abraão perguntando ao Senhor: Senhor, Ismael foi expulso recentemente. E agora somente tem o Isaac. E ele deverá ir também. E Deus responde, sim, teu único filho. Qual é o nome que vem? Isaac. Teu único filho, Isaac. O teu riso, a razão da tua alegria. Não mande buscar Ismael e ofereça a ele. Não. Deve ser Isaac. Agora eu imagino de novo Abraão dizendo, mas Senhor, eu amo Isaac. Ele é para mim como a minha própria vida, a minha própria alma. Ismael não está. E o Senhor deseja tomar Isaac também? Sim. Este filho, a quem amas, era uma prova de amor de Abraão por Deus. E, portanto, deveria ser um filho amado. Este filho a quem amas muito. E aí agora vem a ordem. E vai-te à terra de Moriá. Moriá, meus irmãos, ficava a 3 dias de viagem, uns 80 quilômetros de Beceba, aonde Abraão estava. Eu quero que vocês percebam aqui uma coisa. Por que Deus não mandou matar ali? Vai lá num canto ali do terreno. Vai lá debaixo daquela árvore e mata. Mas manda ir para Moriá, a 3 dias de viagem, a 80 quilômetros. Percebam, esse fato dá um caráter de dureza à prova. Meus irmãos, a desgraça se torna ainda mais difícil quando dura muito. Esses 3 dias serviriam para Abraão considerar a situação. Uma coisa é você tomar a decisão, né? Naquele momento, no auge, no ímpeto. Outra coisa é você ter 3 dias para pensar numa decisão dessa. Mas Deus quer assim. Sabe por quê? De forma a Abraão prestar a Deus um serviço mais honroso. E Deus diz, olha, preste atenção agora às palavras. Ele vai para Moriá e o que é que ele tem que fazer? Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, observem a severidade dessa prova. Eu acho, particularmente, que homem nenhum passou por uma prova tão difícil, a não ser Cristo. Observem a severidade dessa prova. O que Deus está pedindo a Abraão?
Primeiro, Abraão teria que sacrificar o próprio filho. Isso é uma coisa muito difícil. Ele disse, vai e mata o teu filho. É você que vai matar o seu filho. Um pai matar um filho não é fácil. Mas se fosse isso, ainda era pouca coisa. Mas ele não somente deve matar o seu filho, mas matá-lo como um sacrifício. Ele tem que oferecê-lo em holocausto. Você entende o que é isso? Ele deve matá-lo com devoção. Matá-lo segundo regras estabelecidas pelo próprio Deus. Matá-lo com toda aquela pompa e cerimônia. Matá-lo com toda aquela serenidade e paz de espírito com que ele costumava fazer suas ofertas em holocausto. Matá-lo em um ato de culto, em um ato de adoração a Deus. Dá para imaginar isso, irmão? O holocausto é um sacrifício que devia ser consumido por inteiro pelo fogo. E esse é o espírito que domina o coração de Abraão naquele instante. O espírito de devoção, de entrega, de adoração. O versículo 5 deixa isso bem claro. Veja o que havia no coração de Abraão naquele instante, como ele recebeu bem essa palavra do Senhor, apesar de todas as dificuldades. No versículo 5 aí, ele diz assim, olha, aos seus empregados, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo o quê? Adorado, voltaremos para junto de vós. Ele sabia o que era um holocausto. Ele sabia o que era um sacrifício. Olha, Abraão, do jeito que você faz os seus sacrifícios, assim com aquela grande alegria, com aquele grande prazer, com toda aquela paz, com toda aquela serenidade, do jeito que você mata aquelas ovelhas e oferece a mim, no ato de adoração, eu quero que você mesmo vá e mate o seu filho. Vamos aplicar isso para as nossas vidas? Irmãos, qualquer coisa que queremos demais, precisamos aprender a abrir mão dela. Se segurarmos muito firme, isso provavelmente tomará conta de nós. E Deus não permitirá isso para o nosso próprio bem. Isso envolve nossos bens, nossas posições, nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossos entes queridos. Isso exige, acima de tudo, que confiemos no Senhor. Há uma frase de Corrie ten Boom. Esta mulher foi uma escritora e ela foi resistente holandesa e ajudou a salvar muitos judeus ao escondê-lo dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E ela diz assim, eu aprendi a segurar as coisas com as mãos trêmulas. Porque cada vez que Deus me pedia uma coisa e eu segurava com força, ele vinha quebrando os meus dedos para tomá-la. E é isso, meus irmãos, temos que aprender a segurar todas as coisas desta vida com as mãos trêmulas. E com confiança no Senhor, Abraão age. Quando a gente vai lá para Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, falando desse episódio, diz assim, que pela fé graciosamente dada por Deus, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Então, esta é a primeira lição que devemos aprender. Espere provas, pois a vida cristã não é fácil. Provas não é coisa extraordinária na vida cristã. Provas é coisa ordinária.
A gente descabela quando vem as provas, porque exatamente não temos uma mente preparada para receber provas. E por isso, na hora das provas, não glorificamos o nome de Deus. Mas se você quer glorificar a Deus, tenha uma mente preparada. Espere provas. Segundo lugar, segunda maneira de glorificar a Deus através das provações é: concentre-se nas promessas e não nas explicações. Ouviu isso? Concentre-se nas promessas e não nas explicações. Irmãos, muitas perguntas devem ter passado pela mente de Abraão antes dele obedecer a Deus. Eu fico imaginando as perguntas. Tipo assim, ó. Como matar o meu filho? Se a lei de Deus proíbe o assassinato. Está lá em Gênesis, no capítulo 9, versículos 5 e 6. Deus proibindo o assassinato. Por que agora eu vou matar o meu filho? Deve também ter se perguntado: como entender que Deus terá prazer num ato desses? Se Ele próprio condena as pessoas que oferecem seus filhos como sacrifício aos deuses. Como entender? Como entender que Deus está pedindo uma coisa que não reflete bem a sua natureza moral? Como tal coisa pode ser coerente com o afeto natural de um pai? Como tal coisa pode ser coerente com a promessa? Não tinha sido dito: em Isaque será chamada a tua descendência? E como eu poderei olhar nos olhos de Sara novamente? Certamente ela me terá por um esposo sanguinário. E provavelmente afastarei os seus afetos para sempre, tanto de mim como do seu Deus. Irmãos, escutem isso. Vivemos pelas promessas, não pelas explicações. O justo viverá pela fé. Vivemos pelas promessas, não pelas explicações. A fé não exige uma explicação. Ela descansa nas promessas. Agostinho, um dos pais da igreja, costumava dizer: creio para compreender e compreendo para crer melhor. Tempos depois, Anselmo, parafraseando Agostinho, diz: eu creio, por isso entendo. Irmãos, há tantas coisas que sobrevêm a nós, que acontece conosco, com os nossos, que nós não entendemos por quê. E muitas vezes ficamos a perguntar por quê. O próprio Jó, 16 vezes, levantou a sua voz aos céus e disse: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Sabe quantas vezes Deus respondeu a Jó? Nenhuma. Ele é Deus, Ele não tem que nos dar explicações. Então, percebam uma coisa. Deus não apresentou a Abraão nenhuma razão para ele sacrificar o seu filho. Deus deu razões a ele para sacrificar o seu filho? Deus diz: não, Abraão, eu quero que você sacrifique seu filho por isso, por mais aquilo. Não, Deus simplesmente chegou para ele e disse: olha, toma teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas muito, vai até a terra de Moriá, um dos montes que eu te mostrarei, e oferece-o ali em holocausto. E pronto, e ponto final. Não disse mais nada a Abraão. Agora, o que eu acho interessante isso é a forma como Deus trabalha. Quando Ismael estava prestes a ser expulso, Abraão também estava relutante, porque era o filho dele e ele não queria expulsá-lo. Aí Deus, graciosamente, misericordiosamente, vai até Abraão e dá as razões. E aquilo acalmou Abraão. Olha, fica tranquilo, Abraão. Esse menino eu vou tomar conta dele, vou tomar conta da mãe. Vou fazer dele uma grande nação.
Abraão disse, sendo assim, então pega aí 5 litros de água, uma bolsinha de pão e jogue-os no deserto. O Senhor cuidará dele e eu vou ficar em paz. Mas aqui, Isaac deve morrer e Abraão deve matá-lo. E nenhum deles sabe o motivo ou o objetivo disto. Esta é a 4ª vez, meus irmãos, que Deus exige que Abraão separe-se de pessoas queridas. Primeiro, pediu para ele separar-se de seus parentes. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Depois, pediu para ele separar-se de Ló, seu sobrinho. Gênesis 13, versículo 2. Depois, pediu para ele separar-se de Ismael, seu filho. Gênesis 17, 18. Agora, pede para ele separar-se de Isaac, seu filho, seu único filho, a quem amas e amas muito. Irmãos, Abraão está determinado a obedecer a Deus. Vejam comigo os versículos 3 em diante. Diz assim, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Rapaz, eu acho maravilhoso isso aqui. Viu? Provavelmente o mandamento lhe foi dado nas visões da noite. Quem sabe um sonho, uma visão ali de noite ele teve. E bem cedo, na manhã seguinte, ele se dispôs a executá-lo. Eu creio que ele não dormiu. O que você acha? Será que ele dormiu aquela noite mais? E também creio que ele não tenha dito nada a Sara. Se inquietou na cama, para lá e para cá. Né? Como Maria, Abraão guardou tudo em seu coração, sofrendo sozinho e silenciosamente. Olha, irmãos, escutem isso. Verdadeiramente, o caminho da obediência a Deus é um caminho de solidão e sofrimento. Os homens que mais sofrem, eles são solitários. Para que ele se identifique com a solidão de Deus. Quando eu digo homens, são homens e mulheres aí. O certo é que Abraão não demorou, não hesitou, não tomou tempo para deliberar, pois o mandamento não admitia um debate. Observem que aqueles que fazem a vontade de Deus, sinceramente, a farão rapidamente. Enquanto nós nos demoramos, o tempo é perdido e o coração endurecido. Irmãos, em relação às coisas de Deus, qualquer um que consultar carne e sangue, isto é, consultar carne e sangue é medir as consequências da sua obediência. Esse jamais oferecerá o seu Isaque a Jeová. Você sabe o que Deus tem falado com você. Sabe por que você não obedeceu até agora? Porque você tem medido as consequências da sua obediência. Isso foi o tempo suficiente para endurecer o seu coração. E continua a leitura do versículo 3. Acordou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto. Olha, isso aqui é tremendo, meus irmãos. É ele que está rachando a lenha. Abraão, com as suas próprias mãos, está preparando tudo para o sacrifício. Cada golpe naquela madeira era um golpe no coração de Abraão. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Andou um dia, andou 2, e diz o versículo 4. Ao terceiro dia, eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar, e você tem que fazer isso também. Dá para imaginar como foram esses 3 dias de viagem para Abraão? Vamos imaginar aquele instante que eles param para tomar um café.
acende a fogueira e Abraão olha ali para Isaac. Dá para imaginar os sentimentos de Abraão naquela hora? Sabendo que está a caminho para matar o seu próprio filho? Que visão! Aí diz que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Aquilo ali foi muito profundo, meus irmãos. Que visão dolorosa! Então disse a seus servos, versículo 5, esperai aqui com o jumento. Você já parou para pensar por que isso? Abraão sabia que se levasse os servos consigo para o alto do monte, eles tentariam impedi-lo de cumprir a vontade de Deus. Pois Isaac, sem dúvida, era querido por toda a família. Eles iam dizer, nosso mestre, nosso Senhor, enlouqueceu, temos que agir. Quem já viu em lugar nenhum do mundo um homem tão bom como Abraão? Está fora de si, está louco. Nós temos que ajudá-lo, impedindo-o de matar o seu próprio filho. E ele sabia disso. E ele disse, fiquem aqui. Fiquem aqui. Irmãos, muitas vezes, escutem isso, muitas vezes a providência divina incluirá a necessidade de nos afastarmos de pessoas que sejam um empecilho à obediência a Deus. E veja o que diz o versículo 5. Na continuação. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Nós voltaremos para junto de vós. É como se Abraão dissesse aos moços, estamos decididos aí, determinados a adorar, e com certeza voltaremos. Abraão esperava que Isaac, sendo ressuscitado dentre os mortos, regressaria juntamente com ele. Nós só sabemos isso por conta do escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 9, que nos diz o que havia de esperança em Abraão. E ele nunca tinha ouvido falar sobre ressurreição. É graça de Deus ali também. Mas ele sabia de uma coisa, que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ele diz, eu não sei como, mas eu sei que ele vai fazer. Isso nos leva exatamente ao terceiro e último ponto do nosso sermão. Em primeiro lugar, como glorificar a Deus através das provações? Primeiro, espere provas. A vida cristã não é fácil. Porque quando ela bater na sua porta, você está firme, descansado, confiante no Senhor. Para louvar, para engrandecer ao Senhor em meio a tudo isso. Você não vai agir como um ímpio age. Como se não tivesse um Deus que cuida de você. Em segundo lugar, concentre-se nas promessas, não nas explicações. Pode vir coisas que você não vai entender por quê. Eu fiz tudo certinho, Senhor. E por que isso? Confie na sabedoria daquele que prometeu. Daquele que está pedindo isso na sua vida. Daquele que está permitindo isso na sua vida. Daquele que está mandando isso para a sua vida. Ele é sábio. Ele sabe o que faz. Então eu não preciso de explicações. Eu vou crer na promessa que Ele cuidaria de mim e que tudo contribui para o meu bem. Terceiro e último lugar. Quer glorificar a Deus através das provações? Dependa da provisão de Deus. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho.
Abraão obrigou Isaque a carregar a lenha. Por que Abraão faz isso, meus irmãos? Tanto para testar sua obediência em uma questão pequena, a princípio, o fato dele carregar a lenha, quanto para que ele pudesse representar a Cristo, que carregou a sua própria cruz. Então diz o texto, ele quem? Abraão, porém, isto é, resolutamente, levava nas mãos o fogo, um vaso que continha brasas para o fogo, e o cutelo, aquela espada pequena, encurvada, que era usada para sacrificar o cordeiro. Diz o texto. Eu quero que vocês leiam esse finalzinho aí, do versículo 6. Levava nas mãos o fogo e o cutelo. Vamos todos? Meus irmãos, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Sem nenhuma irritação, sem nenhuma desordem, Abraão consegue conversar com Isaque. Como se o sacrifício que ele ia oferecer fosse apenas um sacrifício comum. Enquanto caminhavam juntos, Isaque lhe faz uma pergunta muito comovente. Versículo 7. Isaque disse a Abraão, seu pai. Qual é a pergunta? Olhe como começa. Meu pai. Meu pai. Esta era uma palavra enternecedora. Ela penetraria mais fundo no peito de Abraão do que o seu cutelo poderia penetrar no peito de Isaque. A uma altura daquela, ele ouvir Isaque dizer, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Olha, eu fico extasiado com essa resposta. E eu vou dar as explicações por que eu fico extasiado. Aquele que, pelo que está disposto a fazer, parece ser um pai tão bárbaro, tão perfeitamente sem a ternura de um pai, em sua resposta dócil, ele mostra que conserva admiravelmente o seu temperamento e a sua aparência. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para agirmos assim com os nossos filhos, nos momentos difíceis da nossa relação. Calmamente ele espera pela pergunta de seu filho, que foi a seguinte. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vejam como Isaque era conhecedor da lei e dos costumes nos sacrifícios. Isso é ser bem discipulado, né? Esta foi uma pergunta dolorosa para Abraão. Como Abraão poderia suportar, pensar que Isaque seria o cordeiro? E ele realmente o seria. Mas o pai ainda não ousa dizer-lhe isso. A resposta que Abraão lhe deu foi muito sábia. Veja, versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Para Abraão, essa era a única resposta possível. Deus sabia o que estava fazendo, e nisso ele estava descansado. E ele próprio não fez outra coisa senão obedecer às instruções do Deus em quem ele confiava. E diz o texto, e seguiam ambos juntos. Olha, aqui é uma repetição e não é sem razão de ser. Está mostrando que eles concordam com Deus. Meu filho, eu não sei, mas Deus sabe. E seguiam ambos juntos. Concordam com Deus em sua integridade pactual, que lhes faria o bem, não importando o acontecido. Deus é um Deus fiel, amoroso, que cuida providencialmente dos seus. Ele proverá, meu filho, o cordeiro.
Sim, papai. E ambos foram. Vendo uma cena dessas, meus irmãos, só temos a dizer: Senhor, aumenta-nos a fé, para que sempre confiemos que Tu provê aquilo que é necessário à nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. E nos versículos 9 e 10, vejam o que diz. Chegaram ao lugar fatal, que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Olha, irmãos, Abraão passou a vida inteira edificando altar. Aonde ele andava na terra de Canaã, ele levantava um altar consagrando aquela terra ao Senhor. Mas aqui, meus irmãos, provavelmente ele está edificando um altar de terra. O altar mais triste que Abraão construiu. E diz o texto: sobre ele dispôs a lenha. Meus irmãos, escutem isso. Só agora ele conta a Isaac que ele é o cordeiro que Deus proveu. Isaac, ao que parece, está tão disposto quanto Abraão. Nós não lemos que ele tenha levantado objeções contra isto, que tenha implorado por sua vida: não, papai, não me mate, não faça isso comigo. Ou que tenha tentado escapar. Muito menos que tenha lutado com seu pai, que já estava envelhecido, ou oferecido qualquer resistência. Isaac aprendeu a se submeter a Deus. E porque ele aprendeu a se submeter a Deus, aprendeu a se submeter ao seu pai. Os nossos filhos só verdadeiramente nos obedecerão quando eles primeiro obedecerem a Deus. Sem dúvida que Abraão o consola ali naquela hora, com a mesma esperança que pela fé ele era consolado. Aprendamos aqui uma preciosa lição, meus irmãos. Apesar de Isaac ser descrito como seu filho, ao longo de todo o relato, Abraão sabia que isso não era tudo. Isaac era seu filho concedido por Deus. Se não fosse por Deus, ele não poderia tê-lo. Irmãos, Deus deseja ver em nós essa mesma perspectiva em relação a tudo o que possuímos. Todas essas coisas são nossas, mas nos foram emprestadas por Deus. Quando lhe negamos algo que ele pede, estamos agindo como se tudo fosse nosso. E como se tivéssemos conquistado por nossos próprios esforços. Abraão está disposto a sacrificar Isaac, e Isaac está disposto a ser sacrificado. Mas ainda assim é necessário que o sacrifício seja amarrado. Não há nenhuma desconfiança aí, meus irmãos. Diz o versículo 9. Amarrou Isaac, seu filho. O grande sacrifício que na plenitude do tempo seria oferecido, deveria ser amarrado. Portanto, o de Isaac também deveria ser. E diz o texto: e o deitou no altar em cima da lenha. Tendo amarrado Isaac, Abraão o deita sobre o altar e coloca a sua mão na cabeça do sacrifício, porque era assim que se oferecia o sacrifício. E agora supomos, com rios de lágrimas, ele dá e recebe o adeus final, talvez com um beijo ali de despedida. Tendo feito isto, Abraão decididamente se esquece dos seus sentimentos paternos e veste a terrível seriedade de um sacrificador. Diz o verso 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Com um coração decidido, e um olho dirigido ao céu, ele toma o cutelo e estende a mão para desferir
o golpe fatal na garganta de Isaac. Aqui está um ato de fé e obediência que merece ser espetáculo para Deus, para os anjos e para os homens. O amado de Abraão, o riso de Sara, a esperança da igreja, o herdeiro da promessa, está deitado, pronto a sangrar e morrer, pela mão do seu próprio pai, que não recua 1 milímetro em fazê-lo. Esta obediência de Abraão ao oferecer Isaac é uma representação vívida do amor de Deus por nós, ao entregar seu filho unigênito para sofrer e morrer por nós como sacrifício. Ao Senhor agradou moê-lo. Olha, irmãos, escutem uma coisa. Isaac não sentiu nem a faca, nem um fogo, mas Jesus sofreu com ambos. O pai amoroso de Isaac estava perto, mas Jesus foi abandonado por seu pai quando se fez pecado por nós. Agora veja uma coisa interessante. Abraão era obrigado, tanto por dever como por gratidão, a abrir mão de Isaac e entregá-lo ao seu melhor amigo. Mas Deus não tinha esta obrigação para conosco, pois nós éramos seus inimigos. Irmãos, essa verdade deve infundir em nós um eterno espírito de gratidão e disposição para abrirmos mão de tudo alegremente, por amor a Cristo, como falamos hoje de manhã, não só as nossas finanças, mas todo o nosso ser. Deus deu Isaac a Abraão, e Abraão devolveu Isaac a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Devemos cuidar para que as dádivas de Deus não tomem o lugar dele. Eu quero aplicar isso agora para a sua vida, meu irmão. Querido irmão, querida irmã. Deus, pela sua providência, que é verdadeiramente a sua voz, pode estar nesse instante lhe chamando a abrir mão do seu Isaac. E você deve obedecê-lo com uma resignação satisfeita e também com uma submissão à sua santa vontade. Então vejam, lendo o verso 10, parece que a história se encaminha para um final muito trágico. Mas de repente, os céus se abrem e surge uma nova esperança. A mesma mão que tinha ferido e deprimido, agora cura e eleva. Pois embora ele cause dor, ele terá compaixão. Ele é quem faz a ferida e ele é quem sara. Irmãos, esse texto aqui revela um Deus sábio, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus fiel e, acima de tudo, um Deus cheio de ternas compaixões. Isaac é resgatado. Vejam, versículo 11 a 14. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. A ordem para sacrificar Isaac tinha sido somente uma prova. E como Abraão passou na prova, demonstrando amar mais a Deus do que a Isaac, veio uma contra-ordem. Nada lhes faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Eu quero só fazer uma observação aqui. Essa é uma linguagem de acomodação divina ao nosso pequeno entendimento da sua pessoa. Não que ele não soubesse de todas as coisas antes que elas acontecessem. É só para acomodar ao nosso pequeno entendimento. Irmãos, ouçam uma coisa. A melhor evidência do nosso temor a Deus é o fato de estarmos dispostos a servi-lo e honrá-lo com aquilo que nos é mais querido e a entregar tudo a ele ou por ele. Eu li uma historinha bastante interessante de um adolescente que era crente e ela começou a sofrer um problema muito sério na visão. E ela estava perdendo mesmo a visão. Numa rapidez enorme, ela se internou e o pastor foi visitá-la. E ali ela
bem debilitada por conta da doença, enxergando quase nada. Ela olhou assim para o pastor e disse, chamou o nome do pastor, e disse: pastor, Deus está tirando a minha visão. E o pastor olhou para ela e disse assim: não deixe que ele atire. Entrega a ele. Entrega a ele. Entrega a ele. Como Abraão, você também precisa provar que ama mais a Deus do que as coisas e as promessas que Deus lhe deu. Você precisa provar que Deus é o bem maior da sua vida. Prepare-se, porque a qualquer tempo Deus vai pedir de volta aquilo que Ele te deu. Quem sabe se Ele não já pediu. Pode pedir a tua saúde, o teu cônjuge, teus filhos, teu trabalho. Treine o seu coração para esse dia, para que você possa reagir bem e glorificá-lo nas provações. E o versículo 13 diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o quê? Um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Vocês lembram a pergunta de Isaac, qual foi? Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Meu filho, Deus proverá o cordeiro. Mas nesta ocasião, Deus lhe proveu um carneiro. Deus lhe proveu um carneiro. O cordeiro perguntado por Isaac viria 2000 anos mais tarde. Quando ele vai passando no deserto, João Batista olha para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele carneiro, meus irmãos, estava ali muito antes de Abraão subir aquele monte. Eu creio que ele estava ali, ó. Abraão nem imaginava. Deixa eu aplicar isso para a sua vida. Talvez não saibamos quais provas o Senhor tem preparadas para nós. Mas se confiarmos nele até o fim, podemos estar certos de que seus planos incluem sempre a glória do seu nome e o nosso próprio bem. E continua o versículo 13. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Isaac foi redimido da morte certa. Um substituto morreu em seu lugar. Isso aqui agora é lindo, maravilhoso. Versículo 14. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Abraão descobriu um novo nome para Deus: Jeová Jireh. Que quer dizer o Senhor proverá, ou o Senhor será visto. Preste atenção nisso. Ou o Senhor será visto. Daí dizer-se, versículo 14, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, ou se verá. No monte do Senhor se verá. Isto é por demais interessante. Porque o templo judeu foi construído por Salomão sobre o Monte Moriá. Está lá em 2 Crônicas 3:1. E durante o ministério de Cristo aqui na terra, ele foi visto lá. No monte do Senhor se verá. E paralelo àquele monte, havia um outro monte ao lado, chamado Monte da Caveira. Ali Cristo, o Cordeiro de Deus, foi amarrado sobre uma cruz de madeira para morrer a morte que era sua. O Pai desceu o cutelo sobre a sua garganta, porque não havia ninguém para morrer em seu lugar. Por isso, hoje, você também pode dizer: no monte do Senhor se proverá. E eu concluo dizendo o seguinte: irmãos, durante as provações, é fácil pensar apenas em nossas necessidades e em nossos fardos. Mas em vez disso,
devemos nos concentrar em glorificar a Jesus Cristo. Por isso, você não deve perguntar: como posso sair dessa situação? Pelo contrário, pergunte: o que posso aprender com essa prova de modo a honrar a Cristo? Como posso revelar Cristo em tudo o que tenho passado? Irmãos, se já houve duas pessoas sofredoras que revelaram Jesus Cristo, foram Abraão e Isaque no Monte Moriá. Sua experiência é um retrato do Pai, do Filho e da cruz. E um dos símbolos mais antigos de Cristo encontrados em todo o Antigo Testamento. Mas é um texto maravilhoso que a gente tem que ler agora. Está lá em João, capítulo 8. Versículos 56 a 59. Palavras do Senhor Jesus. Versículo 56. Diz assim: Jesus falando: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Jesus está falando lá aos judeus, dizendo isso. Vejam, no nascimento miraculoso de Isaque, ele podia olhar e ver o dia do nascimento de Cristo. Está prometido lá em Gênesis 3,15. No Monte Moriá, quando Isaque estava prestes a ser sacrificado, Abraão viu o dia da morte substitutiva e da ressurreição de Cristo. Versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha, eu quero que você preste atenção nisso. A reação violenta dos judeus à afirmação eu sou de Jesus indica que eles compreenderam claramente o que Jesus estava declarando. Ele estava igualando-se a Deus ao usar o mesmo título eu sou, que Deus dera a si mesmo lá em Êxodo 3,14. Então percebam, essa visão maravilhosa que Abraão tem no Monte de Moriá. Ele vê o próprio Deus substituindo Isaque e substituindo todos aqueles que fazem parte da aliança abraâmica. Ao ver isso, ele regozija-se e diz: nesse monte o Senhor proverá. Com esta visão maravilhosa, podemos estar certos de que a volta para Berseba foi bem diferente da viagem para Moriá. Olha a disposição do coração agora. O homem de Deus retornou a Berseba, iluminado com o senso da presença de Deus. Abraão jamais tornaria a ser o mesmo. Esta bendita visão o ajudou a enfrentar a ameaça da morte e a vencê-la em seu poder. Irmãos, escutem isso. Abraão tem muitos filhos. E se você é um deles, pode descer para a sua casa nesta noite, experimentando a paz e confiança para enfrentar as provações desta vida. Porque alguém já tomou o seu lugar e o salvou do maior de todos os problemas, a ira vindoura do Pai. A prova está aqui. Olhe para esses elementos, pão e vinho. Eles simbolizam o Cordeiro de Deus sendo imolado na cruz em teu lugar. Nutra-se de Cristo através deste sacramento. E isso será um bom preparo para você enfrentar as provações, perseguições e os sofrimentos que a providência divina permitir para a sua vida. O pão da vida lhe ajudará a se nutrir do pão da aflição.
O cálice da bênção lhe capacitará a beber do cálice da perseguição. Os homens só lhe perseguem porque Deus assim permite. É um cálice que Deus está dando para você beber. Mas o cálice da bênção lhe capacitará a beber do cálice da perseguição. O sangue de Cristo é um vinho que contém em si o bom aroma, está cheio de vitalidade. Por isso, Cipriano diz que, quando os cristãos primitivos tinham de comparecer perante os tiranos cruéis, costumavam receber o sacramento e então se levantavam da mesa do Senhor como leões, respirando o fogo da coragem celestial. Que Deus nos ajude a glorificá-lo em meio às provações e perseguições. Amém. Amém.